galera, como vocês estão? Sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à minha casa e à Casa da Cultura de Hip Hop de Esteio. Sou o DJ OneTap, sou profissional de dança, represento o grupo Tribo OneTap, Original Dancer, Original Gang e Anima Companhia de Dança Contemporânea. Sou artista plástico e tenho uma microempresa que trabalha com customização e design de roupa, que o nome se chama AFJ. Essa é a minha aula de número 3 e o tema que a gente vai abordar hoje é exercício físico, ok? Então vamos lá. Então galera, aula número 3, tema de hoje, exercício físico e qual a importância disso para a estrutura do corpo e para a saúde quando a gente vai se movimentar ou fazer as coisas do dia a dia. Mas no caso, a gente vai falar de exercício físico específico para dança. Então, aqui nesse quadro tem alguns tópicos que a gente vai abordar que são extremamente importantes mesmo quando se fala em movimentação corporal. Isso especificamente da dança. São ao total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tópicos que eu listei aqui que me ajudaram a me desenvolver profissionalmente e pessoalmente também. Todas as coisas que eu tenho possibilidade de fazer com o corpo e outras coisas que eu estou buscando a cada vez mais evoluir e aprimorar, todos esses novos conceitos para mim são fundamental para chegar aonde eu cheguei, ok? Então eu vou pegar a câmera aqui para aproximar mais próximo do quadro, para que vocês possam anotar todos esses tópicos aqui e a gente vai falar de um por um deles, ok? Então galera, esses aqui são os 9 tópicos que eu listei para apresentar para vocês a importância deles e como eles me ajudaram a me organizar e me desenvolver profissionalmente e individualmente também, pessoalmente, na questão de estrutura física e também de saúde corporal. São eles: pré-aquecimento, que a gente trabalhou na primeira aula, que eu mostrei para vocês, aquecimento, alongamento, daí quando a gente fala de músculo e flexibilidade, quando a gente alonga músculo, e quando a gente faz alongamento para pegar flexibilidade, são coisas totalmente diferentes, ok? E trabalhos diferentes, com cargas diferentes. Exercício físico, a gente pode trabalhar a questão da força ou especificamente tonificação. Na dança é mais utilizado esse termo aqui, tonificação dos músculos. Principalmente para quem faz dança contemporânea, balé clássico, jazz. O trabalho de exercício físico para força, ela não precisa ser necessariamente algo que vai deixar a gente com uma massa muscular muito gigante. E sim, a questão da tonificação mesmo, ela é importante mesmo para trabalhar os músculos do corpo de uma maneira mesmo que ele seja eficaz e saudável, até na questão de movimentação, para a gente não ficar muito duro e atrofiado. Técnicas de respiração, isso é muito importante a gente saber como respirar na questão do exercício físico e na questão da movimentação quando a gente vai dançar, de como saber utilizar uma técnica de respiração de maneira adequada. Desse jeito a gente vai ter um rendimento muito maior, principalmente quando se sabe respirar no momento certo do exercício ou do movimento. Meditação é muito importante, descanso e pausa. Também vamos falar sobre isso. Mapear o corpo, estrutura e dificuldade, como a gente mapeia esse corpo e busca de orientação profissional. Então agora vamos dar uma pausa agora e vamos falar de um por um desses tópicos e vou dar uma explicação bem resumida e básica e eu peço para que todos que estão assistindo esse vídeo, todas, que anotem isso e procurem buscar mais informação sobre, ou vão fazendo anotações do que foi positivo, negativo, qual é os avanços, as dificuldades que vocês tiveram dentro de todos esses 9 tópicos, ok? Então galera, voltando aqui a esses 9 tópicos que eu listei e mostrei para vocês, vamos falar um pouquinho sobre o pré-aquecimento. Primeira coisa que a gente tem que fazer e buscar antes de fazer qualquer atividade física, principalmente quando se fala em dança, a gente fazer um pré-aquecimento. O que é um pré-aquecimento? É quando a gente começa a fazer algo para aquecer o corpo, para avisar ele, acordar ele que nós vamos começar a se movimentar. Na primeira videoaula que vocês assistiram, eu ensinei uns exercícios que a gente faz de pré-aquecimento usando a concha, no caso a mão, como se fosse uma concha, batendo no pescoço, no lado, no ombro, região do braço, no pulso,
laterais, em todas as regiões do corpo mesmo, que isso vai servir para aquecer e ativar a musculatura. Acordar o corpo que a gente vai começar a se movimentar. Então esse é o primeiro passo antes de fazer qualquer coisa, ok? Segundo tópico, aquecimento. Aí na primeira videoaula a gente mostrou o polichinelo que vocês fizeram, a variação dele, abre e fecha, tá? Isso é um aquecimento. A gente está fazendo alguns exercícios que o corpo vai aquecer de verdade. Então depois do pré-aquecimento vem aquecimento. Alongamento. Quais as diferenças quando a gente fala de alongamento na questão de alongar, quando a gente faz uma atividade de força, como flexão ou abdominal, e quando a gente alonga para pegar flexibilidade. Então, tem uma diferença bem grande com relação a esses dois. Quando a gente alonga para alongar o músculo do corpo e quando a gente alonga para pegar flexibilidade. São trabalhos totalmente diferentes, ok? Um exemplo. Eu quero fazer um movimento no break que é chamado flare, que foi criado por Thomas Flare, que a gente coloca a mão no chão aqui, passa uma perna e outra. Então eu preciso ter uma boa flexibilidade para fazer esse movimento, porque senão eu vou fazer muita força, eu vou usar muita força muscular para isso. Então a flexibilidade me ajuda para deixar o corpo mais leve, para eu poder fazer esse movimento, chamado Thomas Flare, ok? Então eu tenho que fazer um trabalho de alongamento para pegar mais flexibilidade, que é diferente de quando eu faço alongamento para alongar o músculo. Então tem uma diferença, gente. É bom que vocês anotem isso para vocês procurarem buscar saber mais sobre esse termo, ok? Deixa eu ver. Quarto tópico. Exercício físico de força e de tonificação. Quando eu faço flexão, um exemplo, geralmente antes de começar a treinar ou a me movimentar, quando eu faço o pré-aquecimento, o aquecimento, o alongamento, quando chega na parte de exercício, geralmente eu faço 30 flexões. Depois faço abdominal, depois faço mais 20 flexões. Geralmente eu vou baixando, começo com 30, baixo para 20, depois para 10. Ou senão eu faço 50, depois eu faço 30, depois eu faço 20, depois eu faço 10. Sempre eu começo do maior ao menor. Pelo menos assim para mim funciona. Então tem diferença de quando eu trabalho flexão para tonificar os músculos do braço e também saber utilizar o peso do meu corpo quando eu estiver fazendo algo no piso. E tem diferença de quando a gente faz levantar peso, no caso isso aqui. Isso. Com esse aparelho eu estou trabalhando exercício de força e vai muito mais além do que tonificação. Quando eu faço isso, eu levanto. Ok? Então, resumidamente, o que eu estou tentando explicar para vocês, que tem uma diferença de quando a gente trabalha exercício físico para tonificação do músculo do corpo e quando a gente trabalha para pegar massa muscular. São duas coisas totalmente diferentes que até na live, às 19 horas, a gente vai conversar sobre, ok? Tá. Técnicas de respiração. Isso aqui é muito importante quando a gente fala de se movimentar, quando a gente vai dançar breaking, hip hop, popping, qualquer outro estilo de dança, balé clássico, dança contemporânea, jazz, dança flamenca, tango. Técnicas de respiração é muito importante para quem quer dançar, é muito importante para quem quer fazer exercício físico de força, é muito importante para quem está fazendo exercício para flexibilidade. Isso é muito importante, ajuda a gente ter mais facilidade com o exercício e a qualidade dessa técnica e a prática, ela vai ser muito mais saudável quando a gente aprende a utilizar técnicas de respirações. Então o conselho que eu dou é vocês conversarem com pessoas próximas de vocês que já tiveram experiência com isso ou sabem trabalhar, ou procurar na internet algum profissional que trabalha com isso para dar dicas para vocês. Tem várias técnicas de respiração que são bem básicas que a gente pode praticar em casa e eu super recomendo, ok? Técnica de respiração.
Próximo tópico que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo tópico. Descanso ou pausa. Sempre quando a gente vai fazer um exercício físico, a gente tem que procurar dar um tempo de pausa de 30 segundos, 40 segundos, depende da carga e de como a gente está fazendo esse exercício. Se é um exercício de extrema força, então a questão das pausas mesmo de um exercício ou outro é muito importante. E é perigoso quando a gente começa a fazer uma atividade física e começa a fazer um exercício atrás do outro. A gente precisa desse tempo mesmo para a gente poder recompor o corpo mesmo e ter disposição para o próximo exercício, ok? Tópico número 8. Mapear o corpo. Aí a gente fala de estrutura, dificuldade e limite. O que seria mapear o corpo? Cada corpo tem uma medida, cada corpo tem um peso, cada corpo tem uma limitação, cada corpo tem uma dificuldade, cada corpo tem uma facilidade. Então, quando a gente fala de dançar e quando a gente fala de exercício físico, isso é uma coisa que tem que estar bem claro. Nem todos os exercícios são eficazes para todas as pessoas no modo geral. A gente tem que experimentar diversas formas de exercício, diversas técnicas, para ver qual e a mais adequada que funciona para o nosso corpo. Então, quando eu falo de mapear o corpo, é todos e todas vocês em casa fazer uma lista de quais os exercícios que funcionam no corpo de vocês. O que facilita na questão de movimentação, na questão da sustentação do joelho, na questão da flexão do quadril quando se agacha, na questão da mobilidade da coluna, na questão de sustentar o corpo, de como a gente se movimenta. Então a gente precisa fazer um mapa que tenha esses exercícios específicos para a gente saber o que funciona no nosso corpo e de que maneira isso funciona. A questão da repetição, de quantas vezes na semana a gente pode fazer, quais os tempos que a gente precisa de pausa de um exercício ao outro. E quando a gente vai fazer um exemplo, um momento de improvisação no break, ou no hip hop, ou no pop, ou na dança contemporânea, ou até mesmo no balé clássico, quanto tempo a gente consegue se movimentar sem perder o rendimento disso? E como isso é saudável para o nosso corpo? Então, a questão de mapear o corpo é uma coisa muito importante, gente, porque quando a gente faz isso, todas essas coisas aqui que eu listei para vocês vai fazer sentido e vai ser muito mais saudável para vocês. Então é muito importante a gente saber mapear o corpo, porque daqui de todos esses tópicos aqui, vocês vão anotar o que foi bom, o que não foi, o que a gente precisa buscar mais, o que a gente precisa melhorar, quais as coisas que mais funcionam. Então, quando a gente faz um mapeamento, a gente tem uma lista de tudo isso aqui, tá? E o último tópico, buscar orientação profissional. Gente, isso aí é uma coisa que eu coloquei por último e está bem destacado em vermelho. É muito importante vocês sempre buscar orientação profissional, tanto na dança e tanto no exercício físico. Eu poderia fazer um vídeo aqui dando diversos exercícios físicos que eu faço que funcionam para o meu corpo, mas talvez para o corpo de vocês não ia funcionar. Um exemplo, por que é muito complicado e complexo a gente dar aula de breaking para as pessoas? Geralmente as pessoas não gostam de fazer isso, porque tem que colocar a mão no chão, ok? Só que quando a gente está agachado, o peso todo do nosso corpo está em cima do joelho. Então isso precisa de um trabalho físico específico para fortalecer o joelho, a musculatura e as articulações, porque senão a longo prazo a gente vai ter problemas muito graves, ao ponto de ter que operar o joelho. Eu conheço várias pessoas no Brasil aqui e fora também que dançam break, que tiveram lesões graves por não fazer exercício ou aquecimentos adequados, não cuidar da saúde do corpo por estar fazendo repetições e geralmente quando a nossa estrutura do corpo não está bem trabalhada, só o simples fato de eu fazer isso aqui já é um grande motivo para eu lesionar o meu joelho. E fora outros movimentos que a gente faz com relação à dança, que eu posso ter lesões graves na coluna, no quadril, no ombro, na cervical, pulso. Então, gente, quando eu trago todos esses tópicos e principalmente falo na questão de buscar orientação profissional, isso vocês todos e todas têm que tomar muito cuidado. Não saiam fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira e a qualquer momento, que vai trazer lesões graves para o corpo de vocês. Se vocês querem ter uma vida saudável,
e vocês precisam respeitar o corpo de vocês. Então a busca de orientação profissional é muito bom. Um exemplo, se eu for falar da minha carreira profissional como artista e como dançarino, eu pratiquei ginástica olímpica, eu fui atleta, eu corria rústica, pratiquei capoeira, fiz aula de dança afro, fiz aula de balé clássico, de dança contemporânea. Então todas essas coisas que eu busquei me ajudou a trazer a bagagem que eu tenho de conhecimento e me facilitou em tudo que eu faço em termos de movimentação. Então é muito importante buscar ajuda e orientação profissional. Sempre que quando vocês tiverem sentido algum desconforto no ombro, no pescoço, na coluna e no joelho, é aconselhável que vocês parem de fazer atividade e dê um descanso. E se essa lesão ou dor que estiver incomodando, é preciso vocês buscar ajuda profissional, de um médico, para vocês saberem como é que o corpo de vocês está e para vocês saberem como vocês têm que reagir, para cada vez mais não trazer lesão, ok? Então galera, espero que vocês tenham gostado da aula hoje. Eu gostaria de poder mostrar vários exercícios e coisas que eu faço que funcionam para o meu corpo, mas como o tempo é bem reduzido, 15 minutos seria praticamente impossível e saudável de eu poder mostrar alguns exercícios para vocês poderem se movimentar e experimentar, ok? Então, logo mais à noite, às 19 horas, nós vamos ter uma live falando sobre exercício físico com um profissional da área mesmo, que é um grande amigo meu, que ele tem a formação em educação física, fez pós-graduação na Itália e ele vai falar sobre todos esses tópicos. Peço a todos e todas vocês que tiverem alguma dúvida, perguntem nos vídeos, comentem. Lembre sempre de apertar lá o sininho lá do YouTube lá para ativar as notificações, para vocês saberem quando os vídeos vão chegarem e vocês serem avisados. E lembrando que esse projeto tem o apoio do Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Espero todos e todas até mais na live que vai falar sobre isso, ok? Paz!